Sucuri é o dia de Sucuri. Lewandowski. Sim, ok. Eu adoro Hoje também grande é parte dia da do obra. pai. Ah, do pai? É verdade, não é dia 19 de março, não é dia do pai. Ah, pois é. Manuel confirmou. Confere. Manuel já é pai, só Já que é não pai. sabe. Sim, 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 sim. Estava demasiado embriagado. Vamos lá. Acontece. Posso ir? Onde é que vamos, menino? Espera que ela comece a cantar. Não, estás bom, Tiago. Estás tudo. Couleur café. Trouxemos a Jane Birkin, Ah. ainda não é a sua vez, mas esta Couleur Café é uma música do Serge Gainsbourg. Vamos falar disso, vamos falar de café. Ah, Estávamos tá bom. precisamente neste dia em 2023, o ano passado, para quem se lembra, e morri em Lisboa aos 91 anos. Então, novo sírio. No Chírio. Falamos do empresário português Rui Nabeiro. Ah, maravilha. É verdade. Manuel Rui nasceu em 1931 em Campo Maior, não é segredo para ninguém. Numa família que estava longe de ser rica. Faltava ainda uns anos, estava longe de ser. Muito giro. Em miúdo. Ele falava um bocadinho disto, ou seja, o país vivia pobre, não é? Esta zona, ali da zona de Porto Alegre, Bem. ainda mais afastada mas dos centros. com umas características. Só que ele não se considera, no meio daquela miséria toda, não se considerava propriamente pobre, porque tinham os seus negócios, tinham uma vida de muito trabalho, muito árduo, mas que lhes permitia terem sapatos, terem essas coisas todas, Claro, que era a exceção. Muito interessante. E quando ele era miúdo, ajudava a mãe, tinha uma pequena mercearia que tinham conseguido comprar, ajudava a mãe a cartar coisas, a levar Pois. coisas. Trabalho braçal. Mas desde criança mesmo, muito criança. E ainda trabalhou com os tios na torra do café. Vamos começar por aí. O que é café? Bom, é aquilo para já que nos faz a todos estar aqui. Quantos já bestes hoje? Bestes Dois hoje? esta hora sempre. Dois. É uma bebida que nasceu na Etiópia. Reza a lenda, tem graça, que há um pastor no século IX que andava à procura das cabras. Fugiram-lhe umas cabras. E ele anda à procura das cabras. Onde é que estão das cabras? Sim, e as sim. cabras das Essa mesma coisas. frase. As porcas das cabras, as vacas das cabras. E entretanto acaba por descobrir as cabras absolutamente passadas daquelas bocas, que elas têm aquela boca assim como. Com aqueles dentinhos pequeninos à frente. Sim, com aquele rabuchito. Sim, sim, sim. Depois de comerem umas bagas, ele viu, olha as Oi, oi, cabras, oi, o que é ai, que as elas têm?" cabras que me comeram aqui estas bagas. Que é Fiquei sem o saco que tira trazia comigo. isso? Não, eram de umas erva. bagas que havia ali, Sim, na sim. coisa. Umas bagasitas encarnadas, elas comeram e estavam chitadas, muito chitadas. Ele pensou, tem que levar isto a algum lado. Havia ali um mosteiro perto e ele foi pedir conselho. Os frades não acharam graça nenhuma, disseram, isto é uma coisa do demónio. Agora as cabras Oi. ficaram desta maneira, olhem para estas cabras. E atiraram claro que isto é uma lenda, não é? Atiraram as bagas para uma fogueira, para queimar aquilo tudo. Mas- E aquilo começa a torrar, Que Sentem cheiro. aquele cheirinho Sim, e dizem sim, assim, sim. vamos à bica. Bora vamos pessoal, lá. estamos prontos para ir para o Lux. Vamos lá, é isso. Agora, o que sabemos, em verdade, é que da Etiópia a bebida vai passar ao Iémen e do Iémen segue para o mundo árabe. É pá, que incrível. Onde tudo é isto. muito incrível, muito incrível. Estamos ali mesmo. por volta do século X, mais ou menos. No mundo árabe chamam-lhe Kauá, que depois os turcos vão-lhe chamar Kavé. E que depois passa para as línguas europeias com variações diversas, mas tudo muito à volta deste Claro. café. A forma inglesa coffee vem dos holandeses, por exemplo, coffee também. Este café é completamente quase parecido com como os turcos dizem. Não é? Pois. Café. É verdade, nós sabemos que no início do século XV era usado em Meca, antes das orações, para se concentrares. A pessoa Para ficar mais concentrares no que estás a dizer. arrebitadita. Exatamente. Mas para pensares no que estás a dizer. E também se pensou, houve uma enorme discussão sobre se o café seria halal ou não. Halal, para o Islão, é as coisas que são permitidas fazer. É isso que significa halal. O contraponto é o haram. Vou dizer mais ou menos equivalente ao nosso pecado. E, portanto, o álcool, há substâncias que não são, não é? O álcool, como sabemos, não é. É haram, não é halal. Sim. E então eles disseram assim, mas o café, não me tirem o café. Eu a cerveja até passo sem Epá, cerveja, sim. mas não me tirem o café. E então é halal, sim senhora. Agora de lá vai chegar ao Levante, Síria, Líbano, claro, e vai entrar na Europa através da Itália, nos mercadores árabes, nós sabemos, falamos E era um do século produto XVI. afamado. Ganhou Sim, sim. o seu estatuto, o seu Claro, lugar. era uma bebida muito corrente já, portanto, em todo o Médio Oriente, toda essa zona, África, e portanto, trouxeram para cá e disseram assim, ai que maravilha, já com o dedo espetado os italianos. É, ok, claro. já. Com a expansão europeia, claro, o que é que acontece? Grande parte da produção passa a ir para as Américas. Era uma planta desconhecida nas Américas e começa a espalhar-se por onde? Para a Colômbia, as Caraíbas e, claro, o Brasil, que é desde o século XIX e até hoje o maior produtor mundial, claro. Uau. E claro, foi a base da economia destas regiões
sobretudo das pessoas que não tinham como não Séculos. pagavam salários, como penso que temos presente. Temos ideia. Exatamente. Agora, nestes séculos, tornou-se quinto essencial em todo o mundo. É a terceira coisa mais bebida no mundo, depois da água, que eu acho que quase nem conta, não é? E o chá, que está à frente do café. Aquele chá mesmo em frente ao café, estás a ver? Sim, é aí, sim, sim. É aí que fica. Elas encontravam-se aí. À frente do café. Ok. Agora, a importância cultural não é menor, não só a bebida, que se bebe, claro, mas os lugares onde se bebe. Os cafés, que são populares desde o século XVII. O mais antigo do mundo, ainda em funcionamento, chama-se Café Florian, abriu em Veneza em 1720. Quem quiser pode lá ir beber uma bica. Dar o nome a um sítio, não é? Marcar o sítio, definir Tal o e qual, sítio pela tal e qual. bebida. É muito fixe. incrível, então, não é? É muito fixe. Bem, a gente sabe tudo o que se passava nos cafés, não é? Pois. As tertúlias. Ai, sabemos, as- sabemos. Exatamente. Mas as coisas políticas, todas essas convulsões. Por cá, foi popularizado no reinado do Dom João V, portanto, isto é o século XVIII, claro, que vai incumbir um tipo, Francisco de Melo Palheta, de levar mudas. Mudas não é pessoas que não. Portanto, mudas mudas de café. Tiveste graça, o que O queres que é que dizer? diz? Aqueles pezinhos sim, de café para o Brasil. E também se ganhava uma muda de Sim, roupa. sim. O Palheta não era muito mudado de cuecas. Agora, eu já disse que o Brasil foi o principal produtor mundial e depois vai se estender, no caso português, a produção a todas as outras colónias em África, São Tomé, Cabo Verde, Angola, Moçambique, tudo isto Guiné, tudo isto foram produtores de café. E foram abrindo também os cafés clássicos em Lisboa. Eu queria falar de épocas diferentes, mas aqueles clássicos, alguns claro. deles bem antigos. O Martinho da Arcada, o Café Tavares, o Café Nicola, a Brasileira, no Porto, a Águia de Ouro, o Majestico, o Chelsea, o Piolho, o Café Progresso. Em Braga ou Viana, Olha, daqui em Onde Coimbra. já fomos tão felizes. É verdade. O Café Santa Cruz é um bocadinho mais recente que os outros, já é do século XX, mas ainda assim já leva com 100 anos. Voltemos à família Nabeiro. Como eu já disse, eles não eram ricos, também não eram completamente pobres, portanto, não pelo menos dessa pobreza cujo principal drama é fechar as perspectivas de futuro. É isso que, infelizmente, a pobreza faz. Agora, os miúdos lá de casa conseguiram estudar alguma coisa. A família tinha pequenos negócios, não é? E explico que negócios é que tinham. Campo Maior está, de facto, longe das grandes cidades portuguesas, portanto, está lá do ponto de vista lisboeta ou portuense, Sim, sim. nos confins, mas está a pouquíssimos quilómetros de Badajoz, que é uma Pois cidade é. onde Portugal e Espanha é uma coisa quase uma névoa que se dissolve rapidamente, porque a fronteira é como se vemos ali ao lado. E, portanto, era uma economia completamente assente no contrabando. Era isso que as pessoas ali faziam. Graças a Para Deus. sobreviver, Claro. E Tem era o que que ser. fazia o tio Joaquim, que era o nome do tio dele. Levava café verde, portanto, verde, vinha de Angola em barcos, não é? Angola, Timor, Cabo Verde, das colónias de Cabo Verde também, São Tomé, essas coisas. E ele levava o verde em sacos, às costas, mas às vezes mesmo às costas, a pé, lá ia ele, com os miúdos a ajudar, os sobrinhos, o próprio Nabeiro, lá iam eles, para vendê-lo a Espanha às torrefações espanholas, não é? Ele chegou a ser preso gravemente, assim era crime, não é? O contrabando é crime. E mandado para a frente da Guerra Civil Espanhola. Teve que ser o Estado português que intercedeu para mandarem lá de volta e eles lá conseguiram vir. Agora, este tempo que ele lá passou em Espanha a falar, a ouvir e a tudo mais, começou a pensar, mas porquê é que eu não torro eu o café aqui? Isto em já Campo vem aqui Maior, e vendo o café já tratado torrado? para aqui. E se bem pensou, melhor o fez. E é este negócio que vai abrir os cafés Cubana, como se chamavam na altura, e é para onde vai trabalhar o nosso Rui. Trabalhar não é no escritório, sabes? Trabalhar a sim. sério, na torrefação, a fazer as Pois coisas, é. a cartar coisas, miúdo. A coisa vai fechar, este café Cubana, mas vai reabrir já em sociedade com o pai do Rui Nabeiro, um cunhado também, com o nome Cafés Camelo. Estamos em 1937, à boleia da marca de cigarros, que eu Uau. sinto igual e tudo. Deu-lhes quase uma chatice com a Philip Morris, acabaram por ter que lhes pagar alguma coisa. Agora, claro, lá ele continua. O trabalho principal do Rui, que já mais crescidinho, e depois até ocupa a posição do pai que tinha morrido, é organizar a rede de contrabando do Claro, café. que já estava desenhada. Claro, isto acaba por beneficiar os dois países. Portanto, podiam, se calhar, fechavam um bocadinho os olhos, mas era a economia que havia, não havia outra hipótese, não é? Era a rede de contrabando, porque às tantas já não iam eles, já tinha uma rede organizada, tu pegas nos sacos aqui, metes dentro do carro, vais levar não sei onde. E é uma coisa tão desejada incrível. e tão fundamental para a vida. Claro. Portanto, Sim, eu acho que tem muita graça esta Então não é, história, então não é. que é contada com muita honestidade pela esta família. Agora, o pai morre, o Rui tem 17 anos e vai tomar aquele, de facto, um lugar na sociedade do Coutinho, que não é, como já vimos aqui, não era trabalhar, não era mistério para ele. Desde os 12 ou 8 anos que trabalhava, vendia peixe, se fosse preciso, às vezes fazia os pregões públicos da Câmara Municipal, fazia tudo um pouco para ajudar Está cá. a família. E também vai começar a criar a sua própria família com a
Alice, com quem ele namora desde a escola primária e com quem vai ter os seus 2 filhos. E vai transformar este negócio de contrabando, quando funda a sua própria empresa, numa coisa mais à séria, mais empresarial. Deixa lá o negócio do contrabando e em 1961 cria a sua própria marca, que todos sabemos que é a Delta. O negócio vai crescendo, como sabemos depois também com a ajuda dos filhos e dos netos. Foram muito difíceis os primeiros anos. Quer dizer, não temos tempo de contar aqui tudo, mas vale a pena ler, porque isto era uma coisa completamente muito inovadora também. Não havia esta ideia de fazer marketing, de ires levar o café, de ofereceres, pôr máquinas, por exemplo, Claro. nos cafés, as chávenas, todas estas coisas eram relativamente originais e havia muito, ou seja, tinhas um café, tinhas que ir à fábrica comprar o café. E ele perdeu muito dinheiro no início, tinha assim uma carrinha, acho que ela está no museu, existe o Museu Delta, essa carrinha, e lá ia ele próprio. Claro, E falar. vai, eu não sei o quê, e toma os cafés e não sei o quê, e por causa disso, de mérito próprio, a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo. Claro, ele teve uma importante É passagem. toda a teia, não é? Incrível, é uma visão inovadora, toda a teia, a chávena. E depois rodear-se das pessoas em que ele confiava e, Claro. e com os familiares também, mas não só familiares, a quem ele foi percebendo, criando essa rede de pessoas que de facto o respeitavam bastante, como nós sabemos. Ele teve uma passagem importante pela política, foi presidente da Câmara de Rio Maior por 5 vezes. A cidade que ele verdadeiramente põe no mapa, também não Óbvio. é mistério. E foi diversificando os seus negócios. O vinho, que era assim um grande sonho dele. Graças a Deus. Gostas Bem dito. muito, É o não meu vinho preferido É português. ótimo. Já o disse várias vezes aqui. Paixão. É verdade. A distribuição alimentar também vende carros, hotelaria, imobiliário, até o Caraças foi um grande Sim. industrial Inovador do na altura do século XX. Não havia Negócio muito do Caraças. Negócio do Caraças, estás a ver? Em reconhecimento do seu trabalho, o presidente Sampaio distinguiu com o grau de comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. E eu agora comendador, como é conhecido, ficou sobretudo no imaginário popular em Campo Maior e fora de Campo Maior, pela sua outra faceta. Ele torrava café, mas não torrava dinheiro em porcarias. Ele foi um importantíssimo benemérito, sobretudo lá em Campo Maior, às suas fundações, assim, a todas essas coisas. E é assim que morre com uma herança muito curiosa e muito rara. A maior parte das pessoas, ou muitas pessoas, não adoram empresários e muito menos os patrões, não é? Pois é. Alguns com bons motivos para não os odiarem. Mas o nosso morto foi unanimemente considerado um dos grandes exemplos de quem, construindo o império, não deixando de construir o seu império, nunca esqueceu nem de onde veio, nem aqueles que o naturalmente ajudaram a chegar onde chegou. Vá, e agora vamos pôr as chaves na mão, traçar a nossa bata, pôr um porta-moedas debaixo do braço, Sim. vamos à bica, com as pago eu. O Rui Nabeiro morreu faz hoje 1 ano.